Graças a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho que segundo João escreveu, capítulo 16. Vamos ler apenas um versículo para essa reflexão dessa noite. João 16, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João 16 e 33. Assim está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus. Senhor Espírito Santo, nosso Deus, de eternidade em eternidade, o Senhor tem vivenciado as nossas condições, tempos e tempos de gerações, e o Senhor tem acompanhado. E este foi um dos momentos, e assim o é nesse tempo presente. A aflição é o que, meu Senhor, inquieta, incomoda, muitas das vezes traz o medo, a insegurança. E estamos aqui nessa noite, Senhor, para aprender do Senhor, porque o Senhor não promete, meu Deus, nos livrar dela, mas promete nos fazer capazes de passar, de superar, de vencer elas, em Teu nome. E assim, Senhor, eu te peço que essa noite essa palavra seja ministrada em nosso coração, de maneira que seja uma marca do Senhor em nós. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e pode sentar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, em seu ministério, ele foi muito realista com a realidade das vidas humanas. Ele foi realista com a realidade da vida dele, e foi realista com, pode deixar, e foi realista também com a verdade das realidades daqueles que seguem, daqueles que o seguem. Como eu disse na oração, Deus não promete livrar das aflições, até porque o que acontece na vida humana dessa forma, Deus toma para a nossa vida para um aprendizado, para que a gente aprenda. Sabemos que quando a gente algumas vezes fica resfriado, gripa, aí a gente diz, vamos fazer um chazinho de eucalipto com limão para tomar, que é bom para gripe. Existem várias receitas alternativas que é ensinada, e a gente aprende, amadurece, quer dizer, não se assusta, vai fazer aquele chazinho, tem aquele repouso, e vai aprendendo. Porém, no mundo natural é tudo mais fácil, aparentemente, mas no mundo espiritual é mais complexo, porque requer
de fé, requer da obediência, requer da confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que é por isso que tantas pessoas enfraquecem na fé. Jesus, ao se despedir aqui dos seus discípulos, para dar continuidade ao seu plano, o plano de Deus na sua vida, e chegar até a cruz, nesse momento ele dá uma despedida, mas ele enfrenta a realidade dos discípulos e diz: olha, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas essa aflição, você não tenha medo, porque eu venci, eu vou ser o exemplo para você. Quer dizer, vocês olhem para mim como é que eu faço, que vocês também vão fazer e dá certo. Você vê como ele é real. Isso porque ele entendia que a vida em comum dele com os discípulos era muito importante, a presença dele. Jesus estava presente. Então, muitas das causas, muitas coisas, Jesus resolvia. Quando os discípulos não estavam com condições de resolver, Jesus ia lá e resolvia. Ele disse: porém, agora é a vez de vocês de enfrentar essas coisas. Enfrentar. Porque, irmãos, enfrentar luta sozinho já é ruim. E sem Deus é muito pior. Portanto, a presença de Jesus, ainda que nesse tempo ele não esteja fisicamente, mas ele está espiritualmente. Mas ele não está espiritualmente apenas porque eu sou crente. Ele não está espiritualmente apenas porque eu oro. Ele não está espiritualmente apenas porque eu vou à igreja. Não. Ele está espiritualmente quando eu estou praticando aquilo que representa Ele. Ele é representado pela prática daquilo que Ele orienta. Se eu não estou praticando, Ele não faz presença. Aleluia. E é isso que muitos cristãos estão equivocados, estão enganados, porque ele ora, aí Deus abençoa. Mas eu orei, Deus me abençoou. Aleluia. Mas não se trata de receber bênção, se trata de ter cuidado de Deus na sua vida. E o cuidado de Deus vem pela presença de Deus. Aleluia. Então, ele diz essas coisas, e hoje nós estamos aqui para fazer uma celebração de Santa Ceia. E a própria leitura que Paulo instrui para que a gente faça lá em Coríntios, ele diz que é para memória, fazer um ritual que é para memória, para trazer lembrança, para fazer lembrar. Fazer lembrar. E como Deus nos orienta a mentalizar isso, a ter na mente essas coisas. Ele diz que a gente tem que pensar em coisas boas, coisas justas, coisas honestas. Como Ele convida a gente para estar atento a isto. Glória a Deus. Ter essa mentalização. E Paulo diz: olha, vamos fazer isso para fazer como lembrança, como memória. Como memória. É por isso que muitas das vezes a palavra é tão repetitiva. É Deus amando a você que leva uma vida em distração e não tem guardado aquilo. Porque tem gente, irmão, tem cristão, algumas pessoas, ele não aprende sofrendo. Sofrimento para ele nada mais é que tempo de dor e de sofrimento. Ele não tira lição nenhuma naquilo.
Ele não aprende com um conselho de uma pessoa experiente que dá um conselho. Ele não aprende. Ele não aprende com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, chama atenção, e ele não aprende. E por essa razão, tantos enfraquecem, porque a própria palavra revela: quando a esperança é demorada, a promessa não se cumpre, até os ossos enfraquecem. E a vida que não está integrada ao Senhor, quando vem esse tempo difícil de aflição, a pessoa desanima, a fé esmorece, ele fica sem compreensão de tantas coisas, que muitos desistem até de vir para os cultos. E são justamente essas pessoas que mais passam por problema, porque às vezes não é nenhum problema, mas para aquela pessoa se torna um problema, porque ela está incapacitada de se defender daquilo. Aleluia. E Jesus nos dá 3 pontos primordiais nesse texto de ensino para nós. Pedro, escrevendo na primeira carta, no capítulo 5, versículo 9, ele disse: irmão, fique firme na fé, pois essas aflições, elas estão em todo cristão no mundo inteiro. Quer dizer, não estamos livres dessa aflição, não estamos livres desse momento difícil na vida, mas uns resistem esse tempo, outros não. Outros, ele procura a sua própria força, ele procura o seu próprio meio, ele foge, ele desaparece, ele vai procurar vencer de outra maneira. E o engano maior, irmão, é porque a pessoa às vezes vence aquela batalha na força, na carne, de uma maneira alternativa. Aí diz: Deus me abençoou nisso. Foi Deus. A gente vê a linguagem do mundo, irmão, um mundo sem temor, um povo sem fé em Cristo, um povo sem aceitação da palavra, um povo que não se rende, o povo que não acredita nem em inferno e nem em céu. Você imagina que as pessoas acreditam em céu? Você acredita que alguém do mundo acredita que existe céu, que existe inferno? Eu não acredito. E o que é que faz eu não acreditar? Porque a única maneira de chegar ao céu é Jesus, e a pessoa não aceita. É assim ou não é? Ele não disse: eu sou a verdade e a vida, e eu também sou o caminho, e ninguém vem a mim, não vem ao Pai se não for por mim, só chega lá sendo por Ele. E o método de dizer que está em Jesus é cumprindo aquilo que é predeterminado para ele vivenciar como crente. Aí ele disse: eu sou crente, não participo de nada, não vá a culto, vai quando quer. Aí como é que pode isso, gente? A Bíblia está errada, Deus está errado no que diz. Então veja bem o ensino de Jesus para nós. Ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições. Primeiro ponto que é preciso para você vencer, é reconhecendo que no momento da aflição eu tenho que seguir as instruções de Jesus. Eu não posso buscar outra alternativa, eu não posso procurar outro meio, eu não posso me contentar. Eu tenho que fazer aquilo que Ele determina. Reconhecer no tempo da aflição
o tempo difícil da vida. E como é que eu reconheço esse tempo difícil e que vai me capacitar para que eu vença essa luta? Paulo escreve os Efésios e diz, no demais, 6:10, no demais, meus irmãos, revestir de toda a armadura de Deus e do poder. É se revestindo de Deus. E como é que eu identifico a minha fé, que eu estou me revestindo de Deus? É fazendo aquilo que está predeterminado para mim fazer. O que é? Com meus passos, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, me batizo para que eu possa cumprir a justiça de Deus em mim. Eu tenho que me batizar para se cumprir. O próprio Jesus disse a João: João, é preciso para que se cumpra. Aí nós às vezes resistimos, irmão, porque não sei quem diz, porque não sei quem faz, porque eu acho que é assim, porque não sei porquê, porque não se converte. Então se batiza para se cumprir. Então ele começa a caminhar pela fé, apontando a sua fé para o mundo, porque Deus chamou nós para identificar para o mundo de que lado nós estamos. E como é o meu apontamento de fé? Depois que eu aceito, depois que eu me batizo para a justiça, depois que eu começo a fazer... Qual é o apontamento de fé? A casa do Senhor. É o que vai apontar que eu tô... Porque senão vai dizer assim, vai falar algumas coisas. Tem que apontar, minha fé está apontada. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado, estou fazendo parte de uma comunidade. Por que é importante a parte da comunidade? Porque é aqui que Deus vai lhe selecionar como membro de um corpo. É aqui que Ele vai selecionar você para ser membro do corpo. Você não vai ser membro do corpo dizendo, eu sou membro do corpo. Deus é quem sabe. Paulo escreve os Efésios, diz que essas ligaduras é Ele que constrói, é Ele que faz. Então você não pode dizer, eu sou o membro do corpo, eu sou o dedo mindinho. Você não sabe. Então é preciso eu participar para Deus me selecionar parte do corpo que eu vou ser. Você é o membro, você é o dedo mindinho. O dedo mindinho do pé, que é tão pequenininho, mas tem uma importância no equilíbrio do corpo tão grande, porque a nossa força lateral é pelo dedo mindinho aqui, olha, nessa parte. Assim é o corpo de Cristo espiritualmente. Aleluia, aleluia. Então é preciso a gente ter esse reconhecimento, porque até não só como defesa própria, como ajuda de Deus, porque é um privilégio Deus me chamar para estar com Ele. Aleluia, aleluia. Então, reconhecimento, buscando as armaduras de Deus, buscando o poder de Deus. As pessoas enfraquecem nessas horas, irmão, por falta da habilidade. Por falta da habilidade. Quer dizer, a grande maioria das pessoas, elas só são fracas em si, dos cristãos, porque não cumpre aquilo que Deus chama para você ser fiel. Não cumpre. Aí você vai enfraquecendo. Não existe pessoas envolvidas no reino, na igreja, em oração, em culto, que seja fraco não, velho. Ele tem fôlego, ele tem força.
Ele tem perseverança. Ele vai dizendo: eu sei que estou passando numa prensa, mas eu vou buscar essa bênção que Deus tem preparado para ele. Não desiste. Já o que não é envolvido, que não participa, que não lê uma Bíblia, que ora pouco, ele é fraco. Orem por mim. É o que a gente mais recebe, é pedido de oração. É errado pedir oração? Não. Mas se você é tão frequente a pedir de oração pelo problema que você tem, é porque você não está confiando em Deus, buscando nele. Você está esperando que Deus atenda a mim para lhe atender. Então tem esse reconhecimento. O Senhor Jesus disse. O outro ponto que nós devemos ter, aleluia, para estar preparado para vencer essa luta. Olha, irmão, a nossa luta, ela é a partir da vitória de Cristo. Coloque isso no seu coração. É por isso que Paulo diz: você é mais do que vencedor. É porque Jesus venceu. Agora a outra etapa do triunfo, de você triunfar, é você que vai triunfar. Você vai ser mais do que vencedor. Cristo venceu e você continua. É herança, irmão. É herdade. Ele venceu, eu não posso perder aquilo que Cristo venceu por mim, eu perder. E eu não vou perder quando eu me interesso, quando eu desejo, quando eu quero. Isso não eu perco. Por que as pessoas ficam fracas? Enfraquece, desanima, fica sem fé, fica, não vou mais não, bota a culpa num, bota a culpa no outro, e é do meu jeito. Por quê? Porque esse momento torna essa pessoa assim. Essa pessoa se torna assim. Porque ele não abre o seu coração. O coração é aberto pelo seu interesse e não está aberto para Deus mover na sua vida. E o que Deus quer é mover-se na nossa vida. Aleluia. Deus quer participar de tudo de nossa vida, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: vocês têm que ter a outra parte, ter ânimo. Ter ânimo. É preciso ter ânimo. E o que é ânimo? É aplicar uma força além do que você está aplicando. Se a questão é uma oração, eu estou orando 5 minutos, eu vou orar 10, 20, 30. É você superando. É superando. É tendo ânimo. Olha, você precisa de ter ânimo. Eu sei, irmão, que em muitos momentos da sua vida, das nossas vidas, eu sei quão é difícil a gente permanecer com o mesmo princípio, com o mesmo critério, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Eu sei quanto é difícil. Porque a Bíblia diz que há muitas tentações. Chega uma tentação. Eu ontem encontrei um amigo crente e falou comigo, mas disse: que bom eu ver o senhor, pastor. O senhor lembra do pastor fulano de tal, que passou aqui pela cidade? Sim, que era seu amigo. Eu disse bem, era. Pois ele veio agora e ele está voltando e pediu para eu ir para a sua casa, levar ele lá, porque ele quer passar um dia e quer pousar lá na sua casa. Eu disse: ainda bem que ele vem primeiro para a sua casa, sei lá, você diga a ele que não perca tempo não.
porque eu não vou perder tempo com ele, não, porque na minha casa ele não é confiável, ele não é confiável para ir para dentro da minha casa. Aí eu contei as peripécias que ele aprontou comigo. Ele disse: ele tem essas coisas mesmo. Esse homem, pastor, ele resolve as coisas da maneira dele. Ele faz as coisas do jeito dele, e não com a inspiração de Deus, com a ordenança do Senhor, que é o dever nosso, ter uma inspiração de Deus para tomar decisões. E quando você não tem a inspiração de Deus e luta pela carne, vem a tentação. Vem a tentação. E a tentação vem às vezes pela uma conversa dessa. Vem. E a gente tem que se posicionar, tomar uma posição. Quem nunca passou por essa tentação de você ter se convertido, a pessoa dizer assim: para que eu acho que não precisasse ter se convertido, não. Deus não é um só. Quem passou por essa experiência aí? Só os mais antigos, né? O pessoal mais jovem não passou, não. Mas o mais antigo era assim. Por a gente frequentar amizade com pessoas de outra religião, que também tem credo em Deus. Aí ele diz: para que você se converteu? Não precisava, Deus não só. Deus não está em todo lugar. É que as pessoas confundem a presença de Deus em todo lugar por causa da onipresença. Deus é onipresente. Então ele está em todo lugar pela onipresença, mas habitar só habita naquele que é de Jesus. Ele é presente na vida daquele que é de Jesus. A Bíblia diz, irmão, e a gente precisa acreditar do jeito que a Bíblia diz. Então ele diz: esse ponto você precisa ter ânimo. Você sabe, irmão, ter ânimo para ter a paz. Porque se você não tiver ânimo para enfrentar a sua realidade, você perde a paz. A paz de Deus tem em você, você perde. Se adoece mais ainda. A outra parte, ele disse: eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Então a outra parte é preciso eu conhecer esse Jesus. Esse Jesus não pode ser para mim um Jesus da história. Esse Jesus não pode ser o Jesus dos feitos apenas. Porque João, aqui nesse livro, ele mostra 7 milagres, dizendo que esses 7 milagres é para fortalecer nós na fé do Filho de Deus. Mas Jesus não fez só isso, irmão. Jesus fez outras coisas mais em vida. Mas para você entender quem é esse Jesus, entenda bem que esse Jesus não é só o Jesus da história, não é só o Jesus Cristo, filho de Maria, de José. Jesus morre, e antes dele ressuscitar, ele foi para onde? Para o inferno. Quer dizer, você não estava dando nem... É por isso que eu estou falando do âmbito espiritual. Ele foi lá no inferno, foi pregar para aqueles que estavam em cativo ainda, prisão, e foi tomar a chave do diabo. Então, irmão, se nós viver esse ensino de Jesus para a nossa vida em obediência, o diabo pode tentar, mas não pode levar nós para canto nenhum, porque tem a morada dele, quem tem a chave é Jesus. Eu conheço a história de um homem, um escritor, que ele diz: rapaz, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi o diabo de frente. Eu tinha maior vontade, mas eu não conseguia ver o diabo de frente. Só via ele de costas.
Aí o outro olhou para ele, o crente, e disse: e você tinha vontade de ver ele de frente? Tinha, mas não consigo não. Só ver ele de costa. Aí o outro crente olhou para ele e disse: mas por que será? Ele disse: porque ele só vive correndo com medo de mim. Aleluia! É isso, irmão. É a nossa vida com Jesus que vai fazer o diabo correr, não olhar nem para trás. Aleluia! É assim, irmão. Então ele disse: olha, eu venci o mundo. Esse Jesus fez na presença de todos. Quando ninguém via, ele foi lá e tomou. E quem é que eu tenho que conhecer? O Jesus Cristo, que é o que morreu, desceu e ressuscitou. Eu tenho que conhecer. E como é que eu conheço ele? Como é que eu vou conhecer ele? Ele é isso aqui. Ele é essa prática que agora o Espírito Santo está dando como ensino. Você pratique esse, você está conhecendo ele. Se você não pratica, você não está conhecendo. Aleluia. Eu ouvi uma pessoa dizer: nada melhor. Eu conheço a pessoa e conheço a vida da pessoa. Nada melhor do que ter amizade com Jesus. Aí eu fiquei calado. Uma outra pessoa disse assim: o que é que você acha, pastor? Eu disse: a Bíblia nos orienta muito a gente não viver de fábula, de conto da carochinha. Mas por que você está dizendo isso? Porque essa palavra relacionada à amizade, amigo de Jesus, ele deixou claro como é que nós nos tornamos amigos. Ele disse: se vocês guardar o que eu vos mando, então vocês é meu amigo. A pessoa não faz o que ele manda, portanto, esse vínculo de amizade que tanto ele espera é só no pensamento dele. Aleluia. Olha, eu venci o mundo. Eu venci e agora podemos nós dizer: também venceremos. Por que nós venceremos? Porque nós estamos na direção daquela vitória que ele venceu para nós. Nós estamos dando continuidade. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, mas você tenha ânimo, porque eu venci. Eu venci. Muitas pessoas esperam nem chegar por isso, a isso. Tem momento difícil, porque a pessoa tem uma mentalidade de facilidade, e com Deus não tem nada fácil, tem possível. Com Deus não tem nada fácil, tem possível. É possível quando crê, quando eu recebo, acolho e pratico aquilo, então é possível. Aleluia. Mas a pessoa que não tem mudanças para receber isso aqui de Deus na sua vida, ele vai ter sempre a persuasão de imaginar. E a Bíblia é cheia de pessoas que imaginaram coisas. Até quanto os fariseus, a Bíblia fala de algo que aconteceu. Os fariseus reclamando daqueles que vinham falando em alta voz, porque estavam clamando. O texto é bem claro e diz: porque Deus suscita filho até de pedra. Aleluia. De que é que ele estava falando?
Aqueles homens imaginavam ser filhos porque cumpriam a lei de Moisés, mas eles estavam rejeitando a pedra angular, que o próprio Jesus disse, aquela que é a segurança da vida daqueles que creem, que você constrói sobre ela. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus suscita filho até de pedra. A partir daquele momento, a lei mosaica já não tinha validade, era um cumprimento de transição, mas existia uma pedra que ia gerar filho, Jesus Cristo de Nazaré, a pedra angular, que muitos rejeitam, mas aqueles que aceitam têm a sua segurança, não somente para os acontecimentos dessa vida, mas também para a eternidade. Eu venci. Não pense que você vai deixar de ter aflição, porque um lugar que você vai viver que não tem aflição, primeiro é vencendo essas, é na cidade santa, a Nova Jerusalém. Lá realmente você não vai ter aflição. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e faça com que nessa caminhada a gente vá mudando a nossa mente e se convertendo ao Senhor dia após dia, dando esse lugar para que Ele trabalhe, como o apóstolo São Paulo escreve e diz: eu sei, por isso eu sei que aquele que começou a boa obra findará até a vinda do Senhor. Eu tenho certeza disso. Então, vamos abrir a nossa mente, nosso entendimento e o coração, e vamos começar a praticar. Aleluia. Vivenciar. Glória a Deus. Para que o eterno que está trabalhando por você, você não desperdice nada do que Ele fez em você. Amém? Aplauda Jesus com alegria.